Cristão. E o que você fez a respeito disso? Esperançoso. O que fiz? Não sabia o que fazer até ir a Fiel com os meus problemas. Ele e eu éramos amigos chegados. Ele explicou-me que a menos que pudesse obter a justiça de um homem perfeito, que nunca pecara, nem a minha justiça própria, nem toda a justiça do mundo poderia salvar-me. Cristão. E você creu que ele estava dizendo-lhe a verdade? Esperançoso. Sim, mas se me houvesse dito isso quando estava satisfeito comigo mesmo, teria pensado que ele era um excêntrico. Depois, porém, que vi a minha corrupção e o pecado que se apegava à minha melhor performance, tive de admitir que ele estava certo. Cristão. Mas quando sugeriu-lhe isso pela primeira vez, você acreditou que tal homem pudesse ser encontrado? Esperançoso. Bem, devo confessar que a princípio a ideia pareceu-me fantástica. Todavia, depois de algumas discussões com ele e de perceber nele a fé e o espírito leve, acreditei definitivamente. Cristão. E você indagou-lhe que homem era esse e onde poderia ser encontrado? Esperançoso. Sim, e ele contou-me que o tal homem era Jesus, o Cristo, que se achava agora sentado à direita de Deus, e que eu podia ser justificado por ele, crendo nele e no que fizera por mim, ao morrer sobre a cruz. Perguntei-lhe como a justiça desse homem poderia ser eficaz em justificar outro perante Deus. Explicou-me que ele morrera, não por si mesmo, mas por mim, para expiar os meus pecados, pagar toda a minha dívida com Deus, e que Deus aceitara o que ele fizera por mim, e que quando cresce nele e no que realizara, a sua justiça ser-me-ia imputada. Cristão. O que você pensou disso? Esperançoso. Eu criei que Jesus era justo e que morrera pelos pecados do mundo. Duvidei, no entanto, que ele imputaria a sua justiça a alguém tão pecador como eu. Imaginei que fosse condenar-me perante Deus e que isso seria correto. E o que Fiel disse sobre seu pensamento? Esperançoso. Ele convidou-me. Por que não vem a ele e vê? Respondi-lhe que seria presunção, mas ele insistiu. Não, porque você foi convidado a ir a ele. Então ele deu-me um livro com as palavras de Jesus, encorajando-me a ir, e afirmou que cada tio e cada jota desse livro permanecem mais firmes que a terra e o céu. Perguntei-lhe o que precisava fazer quando fosse a Cristo. Ele respondeu que eu deveria implorar ao Pai, com todo o meu coração e minha alma, para que o revelasse a mim. Inquiri-lhe o que eu poderia dizer em minha defesa. A sua resposta foi: você o achará sentado numa banca de misericórdia, onde ele se assenta o ano inteiro, concedendo perdão e absolvendo aos que se achegam. Diga-lhe simplesmente, com todo o seu coração: Deus, seja misericordioso comigo, que sou pecador. Reconheço e confesso a minha pecaminosidade e todos os meus pecados. Ajuda-me a conhecer e a crer em Jesus Cristo, pois compreendo que sem a sua justiça e misericórdia, e a menos que eu acredite em sua justiça e aceite-lhe a misericórdia oferecida, estarei perdido para sempre. Senhor, ouvi dizer que o Senhor é Deus misericordioso e que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador do mundo, e que o Senhor está disposto a conferir a sua bondade e graça a um pobre e perdido pecador como eu. E eu sou, de fato, um desprezível e desamparado pecador. Senhor, tire os meus pecados e dê-me a sua justiça. Manifesta a sua graça na salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Cristão. E você fez conforme foi instruído? Esperançoso. Sim, muitas e muitas vezes. Cristão. E não foi tentado a desistir? Esperançoso. Sim, centenas de vezes. Mas continuei crendo ser verdade o que me dissera Fiel. Sentia que se desistisse, certamente morreria, e se continuasse orando, poderia morrer, mas se isso acontecesse, morreria junto ao trono da graça. Então, lembrei-me das palavras do livro, porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então,
Continuei orando até que o Pai revelou-me o seu Filho. Cristão, e de que modo ele foi-lhe revelado? Esperançoso. Não o vi com os meus olhos físicos, mas com os olhos do entendimento. Certo dia estava muito triste, mais triste do que eu jamais fora, por causa da vileza de minha natureza, da magnitude dos meus pecados e do desamparo da minha condição. Eu não esperava nada, a não ser a condenação nas trevas eternas, quando de repente pareceu-me ver o Senhor olhando para mim e dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu repliquei: mas, Senhor, sou um grande pecador. Ele respondeu-me: a minha graça te basta. Interroguei-o então: mas, Senhor, o que é crer? Sua resposta foi: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Concluí então que vir a ele era o mesmo que crer. Sabia até onde eu tinha ido. Aquilo provava-me que possuía alguma fé, ou nunca teria vindo. Entretanto, ainda sentia-me faminto e sedento de alguma coisa. Como poderia eu entender? Então, ouvi o apóstolo Paulo dizendo: não se sujeitaram à justiça de Deus. Eu sabia que Cristo era a justiça de Deus, e como os judeus, não me submeti a ele. Se eu o tivesse feito, raciocinava eu, Deus já me teria aceitado, pois a sua palavra promete: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, avivaram-se em minha mente estas maravilhosas escrituras. Mas, aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aquele que nos ama e em seu sangue lavou-nos dos nossos pecados. Agora estava claro para mim que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, e que pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Crie então na bondade e na infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e em seu grande poder para salvar, e o seu amor e a sua paz, como um rio, fluíram em minha alma. Vi que ele não apenas era justo, como era capaz de fazer do pior dos pecadores um justo diante de Deus. Cessei, então, com os meus esforços e confiei totalmente nele. E ele lavou-me, deixando-me limpo e alvo. Aceitou-me e deu-me a paz que excede todo o entendimento. Doce paz, o dom do amor de Deus. Cristão, essa foi de fato uma revelação de Jesus Cristo à sua alma. Que efeitos específicos teve isso em seu espírito e em sua vida? Esperançoso. Meu coração transbordou de alegria e paz, e também de amor por Jesus Cristo, sua palavra, seus caminhos e o seu povo. Ele deixou-me ver que todo o mundo, não obstante toda a sua justiça, acha-se em estado de condenação, e que Deus, o Pai, sendo absolutamente justo, pode justificar legitimamente o ímpio pecador que nele crer. Agora, sentia-me extremamente envergonhado de minha vida passada e totalmente surpreso de minha profunda ignorância, por não ter visto antes a incomparável beleza do amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sentia que se tivesse 1000 vidas para dar, alegremente as daria ao serviço do Senhor Jesus e por seu amor.